Há histórias que não se limitam a narrar eventos, elas sopram uma inquietação, um incômodo quase invisível, como poeira que entra nos olhos quando o vento muda. Fé de Vingança é uma dessas histórias. Não é sobre um herói, nem sobre um regime. É sobre o espaço estreito entre medo e liberdade. E sobre o que acontece quando permitimos que alguém caminhe nesse espaço por nós. Você conhece o filme, mas a graphic novel que o inspirou é completamente diferente e muito mais sombria. A história do Northfire ecoa outros tempos, não porque copia eventos passados, mas porque a natureza humana repete seus atalhos. Pegaram o manual da Alemanha nazista, adaptaram para a Inglaterra e funcionou. Por quê? Porque quando as pessoas estão com medo, elas não querem soluções complexas, elas querem alguém que aponte um culpado e prometa proteção. Imigrantes, homossexuais, dissidentes, não importa quem seja o alvo. O que importa é que exista um eles para odiarmos juntos, porque odiar junto cria a ilusão reconfortante de pertencimento. É união falsa, construída sobre o vazio. Mas enquanto apontamos o dedo para fora, não precisamos olhar para dentro. E aqui mora o truque mais perverso. Cada vez que entregamos liberdade em troca de segurança, criamos a necessidade de entregar mais. O medo se alimenta dele mesmo. Primeiro são só os imigrantes, depois só os homossexuais, até que você percebe que as categorias se expandiram e você está dentro. A crise cria monstros, mas também cria salvadores falsos. E o povo, faminto por estabilidade, aceita qualquer mão firme que prometa silêncio. Até que o silêncio se torna sepulcral demais e percebemos que fomos nós mesmos que trancamos a porta por dentro. Entre os elementos mais perturbadores do quadrinho está destino. O supercomputador que se transforma em entidade. Não por magia, por conveniência. É confortável acreditar que a responsabilidade mora em outra parte, que alguém ou algo está decidindo por nós. Sutler governa, mas é destino que absolve. Se é o destino quem decide, ninguém precisa carregar o peso moral das atrocidades. Não fui eu, foi o sistema. São apenas ordens. É assim que as coisas funcionam. Quantas vezes já ouvimos essas frases? O Estado se organiza como corpo, mas um corpo corrupto, febril, vigiando a si mesmo em paranoia. A boca fala o que deve ser dito. Os olhos vigiam o que não deve ser visto. A orelha escuta o que não deveria existir. O nariz fareja a dissidência. O dedo aperta os gatilhos que sustentam a paz. Lewis Prótero, a boca do regime, transforma algoritmos em mandamentos divinos. E o povo aceita, porque é mais fácil acreditar que existe um plano maior do que admitir que estamos todos improvisando enquanto pisoteamos uns aos outros. A verdade desconfortável? Não precisamos de supercomputadores para fazer isso. Já fazemos há milênios, com reis, papas, Führer, o mercado, a vontade do povo. Qualquer coisa serve, desde que nos tire da responsabilidade. Moore coloca as artes sob o domínio da boca, a máquina de propaganda, o humor tolo, a ficção patriótica, o noticiário que pinga medo com regularidade. Tudo compõe cardápio planejado para anestesiar. Aos poucos, o grotesco vira normal, o absurdo vira hábito. Storm Saxon, herói loiro lutando contra bárbaros canibais, não é só entretenimento, é pedagogia do ódio. Ensina, sem parecer que está ensinando, quem merece respeito e quem merece desprezo. Brenda, a personagem sexualizada e idiota de Você Tem Que Rir, ensina que mulheres são objetos decorativos e o noticiário, sempre apocalíptico, ensina que o mundo lá fora é perigo constante. A boca não precisa mentir descaradamente. Basta escolher quais verdades mostrar, em qual ordem, com qual tom de voz, o medo,
e o preconceito param de ser construções políticas e passam a parecer fatos naturais da existência. Moore percebeu isso décadas atrás. E hoje vivemos cercados de Storm Saxons, narrativas que nos dizem quem é herói e quem é vilão, sempre simplificando, sempre apontando para longe dos verdadeiros problemas. No centro do palco surge V, um homem sem nome, uma ferida vestida de poesia. Ele é espelho invertido de Sutler, onde um vê ordem, o outro vê algemas, onde um vê estabilidade, o outro vê cárcere. Mas V não é santo, não é mártir, não é herói. Ele é o tipo de homem que queima a própria casa para iluminar o caminho dos outros. V é anarquista porque recusa todas as hierarquias, mas sua recusa absoluta o torna ele próprio hierárquico em suas decisões. Ele decide quem merece viver, quem merece morrer, o que Evey deve aprender, quando deve sofrer, quando deve ser liberta. Moore faz questão dessa ambivalência. Quer o leitor desconfortável. Quer mostrar que até a ideia de liberdade pode se tornar prisão quando alguém tenta entregá-la pronta. Vi não apenas age. Ele performa. Cada gesto é coreografado. Cada frase é declamada. Cada aparição é encenada como se o mundo fosse palco e ele, o único ator que entende estar numa peça. Quando explode Old Bailey, não basta destruir o prédio. Ele conduz a orquestra invisível enquanto a abertura 1812 de Tchaikovsky ecoa sobre Londres. Fogos de artifício substituem bombas. Destruição vira espetáculo. Terrorismo vira arte. Por quê? Porque V entende algo fundamental. Símbolos morrem quando são esquecidos, não quando são destruídos. Um prédio explodindo é notícia. Um prédio explodindo ao som de música clássica enquanto o céu se pinta de vermelho é mito. É imagem que gruda na retina coletiva. A Galeria das Sombras está repleta de referências shakespearianas. Vi cita Macbeth. Hamlet, Ricardo III. Shakespeare escreveu sobre poder, traição, tirania, mas sempre através de personagens usando máscaras sociais. Vi leva isso ao extremo. Sua máscara não esconde quem ele é, ela substitui completamente. O fascismo odeia a arte, porque arte é ambiguidade, é complexidade, é pergunta sem resposta pronta. V preserva filmes proibidos, quadros censurados, livros queimados, porque entende que arte é a última forma de resistência quando tudo mais falha. A Galeria das Sombras não é apenas esconderijo, é relicário, é o último reduto de cultura proibida. V preservou tudo que o regime quis destruir. Cada objeto é ato de resistência. Cada filme guardado é dedo do meio para Northfire. No centro da galeria há espaço sagrado, o memorial de Valerie Page. Valerie representa a resistência humanista, a recusa em mentir sobre quem era, mesmo diante da morte. V carregou sua memória por 20 anos. Não como arma, mas como lembrança de que humanidade ainda existe sob a máscara. V explode tudo, Old Bailey, Jordan Tower, eventualmente o parlamento, mas não a galeria. Porque entende que revolução precisa de memória. Não basta destruir o velho. Precisa preservar fragmentos do que veio antes. A galeria sobrevive como promessa. Autoritarismo é temporário. Arte é eterna. A cena da morte de Délia é uma das mais profundas porque nos coloca diante de uma questão impossível. Existe redenção para certas coisas? Ela participou dos experimentos em Lark Hill. Viu pessoas serem destruídas e depois dedicou sua vida a fazer o bem, a compensar. Mas quando V aparece, ela não foge, ela aceita. Porque sabe que algumas coisas não se compensam. Moore não nos dá respostas fáceis. Délia é humana, complexa, capaz de mudança. Mas isso é suficiente? V diz que não. Entre todos os encontros de V, o mais comovente é com Délia.
Ela que participou do horror, dedicou o resto da vida a tentar costurar feridas que não podiam mais cicatrizar, vê a mata. E ela aceita como quem aceita o inverno depois de viver um outono inteiro em culpa. Eric Finch começa como servo leal do sistema. Termina como homem que viu demais para voltar. Finch não é vilão, não é herói. É funcionário competente fazendo seu trabalho. Acredita no sistema porque nunca teve razão para questionar, até ter. A investigação de V o leva a Lark Hill, aos arquivos, às fotos, aos registros médicos, e então, à verdade, o vírus St. Mary, que matou milhares, que justificou todo o poder de Northfire, foi criado pelo próprio governo. Bioterrorismo de falsa bandeira. Seu país não foi atacado, foi sacrificado. Sua esposa não morreu por causa de terroristas. Morreu porque seu próprio governo a matou para consolidar poder. Finch toma LSD e vai a Lark Hill. Vê fantasmas, vê horrores, mas também vê clareza. O sistema que ele serviu é monstro, e ele foi dente desse monstro. Quando confronta V no metrô, Finch tem a arma, tem o tiro. Poderia parar tudo, mas hesita, porque não tem mais certeza do que é certo. Vi morre de qualquer forma, pelas balas de Creed, não de Finch, mas a hesitação de Finch diz tudo. Ele já não serve ao sistema, já não consegue. No final, Helen Heyer oferece poder a Finch. Ela quer reconstruir Northfire. Precisa de homem competente, respeitado. Finch seria perfeito. Ele recusa. Ela pergunta: "Para onde você vai?" Finch responde: "Para uma estrada muito longa, muito escura." Finch não vai liderar revolução. Não vai fundar o novo governo. Não vai escrever constituição. Vai caminhar sozinho, na escuridão, sem saber para onde vai, sem líder, sem mapa, sem garantias. Porque entendeu que liberdade real não vem com manual. Vem com escolha individual de recusar todos os salvadores, incluindo a si mesmo. Finch representa todos nós quando acordamos. Quando percebemos que servimos sistema podre. A pergunta não é o que fazer depois. A pergunta é: você tem coragem de caminhar na escuridão sem buscar nova luz para seguir? A maioria não tem. Troca um líder por outro, um sistema por outro, uma certeza por outra. Finch escolhe a escuridão, escolhe a dúvida, escolhe caminhar sem saber. E nisso, paradoxalmente, encontra a única forma de liberdade que sobrevive, a que não depende de ninguém além dele mesmo. Finch escolhe caminhar sozinho, mas a história de V não termina com sua morte. Ela apenas começa a se multiplicar. Porque V não era apenas um homem com máscara, era ideia. E ideias, como ele mesmo disse, são a prova de balas, mas também são a prova de autores.